Olá, meus amigos, tudo bem com todos? Espero que sim. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo transformando um TTVC, um toca-disco da Gradiente, em um toca-disco que transmite por Bluetooth. Aí muita gente me pediu, né, para mostrar como é que era feito. Só que durante esse tempo eu não conseguia toca-disco, não conseguia. Veio a pandemia, teve todo um monte de problemas. E acabou que a gente não conseguiu fazer, eu não consegui mais nenhum tipo de toca-disco. Agora apareceu esse aqui, um Spec 65, para fazer essa alteração. Então eu vou aproveitar que eu vou fazer nele e vou mostrar para vocês como é que se faz. Serve para qualquer toca-disco, tá? Qualquer tipo de toca-disco. Eu vou fazendo devagar, tá, gente? Eu vou filmando e paro porque eu tenho uma deficiência visual, como eu já falei, então eu demoro muito para fazer as coisas. Então eu tenho que fazer por etapas. Então eu vou fazendo e vou mostrando como é que vai ficando. Tá? Assim que estiver prontinho, eu dou um resumo de tudo que foi feito. Mas eu vou fazendo cada etapa e vou mostrando como que é. Ok? É bem simples, não é difícil. Bom, o primeiro componente que nós vamos precisar é de um pré-amplificador. O nível de sinal que sai de uma cápsula magnética é muito baixo, então ele não consegue excitar um amplificador. Assim como acontece também, a cápsula cerâmica ela ainda chega a conseguir, se você ligar ela direto num amplificador, você consegue ouvir o sinal dela. Até consegue ouvir a música, mas vai estar sem grave, fica bem ruim. Então a função do pré-amplificador é pegar esse sinal e levar ele para um nível aceitável, né, que qualquer toca-disco, qualquer amplificador vai conseguir reconhecer ali da entrada auxiliar, e também vai balancear graves, médios e agudos, para não ficar um som muito ruim. Então requer algum cuidado, tá? Na hora de você for comprar, verifique aí qual tipo de cápsula que o seu toca-disco usa. Hoje basicamente é cerâmica e magnética. Não sei se você vai ter achar algum outro tipo aí, só se for um toca-disco muito antigo. Mas no normal é cerâmica e magnética. Então você tem aí olha na cápsula. Pode olhar pela agulha também, se tiver escrito na agulha, o modelo da agulha, ela também indica que tipo de cápsula que é. Mas se não tiver, você tem que olhar na cápsula mesmo. Vem escrito uma etiquetinha embaixo dela ou muitas das vezes em cima. Aí no caso você vai ter que desmontar ela do braço para verificar. É, identifica ela certinha, tá? Para você não ter problema na hora de fazer o funcionamento dele, certinho? Esse aqui é um pré que eu vou usar no SPEC 65. O SPEC 65 usa cápsula magnética. O TTVC da Gradiente ele usa cápsula cerâmica. Tá? Então quem for fazer dos TTVC ou similares a ele, que tem muitos por aí, você tem que usar a cápsula cerâmica. Tá? Verifica certinho para não comprar errado. Procura também esses prézinhos que use fonte normal, não fonte simétrica. Tá? Porque para usar fonte simétrica já é um pouco mais complicado, né? Vai precisar uma fonte diferenciada. Tá? Mas de qualquer forma dá para usar também, mas requer um pouco mais de trabalho, né? Então esse aqui funciona de 9 até 24 volts. Tá? Tem um bom tempo que eu comprei ele, eu tentei achar o link dele no Mercado Livre, mas não achei não. Mas pesquisando lá tem vários outros modelos lá. Inclusive tem um lá que, segundo o vendedor, funciona tanto para cápsula cerâmica quanto para magnética. Eu nunca usei, tá? Não sei te dizer se funciona ou não. Mas, segundo ele, funciona bem para os dois sentidos. Para os dois tipos de cápsula. Tá? Esse aqui, por exemplo, tem um ajuste, né, de volume, que é o nível de sinal que vai sair da cápsula e vai entrar na entrada auxiliar do amplificador. Então, no meu caso, eu fiz um ajuste usando o osciloscópio. Fui até um amigo meu e ele fez para mim. Mas você pode fazer de ouvido sem problema nenhum, tá? É só você colocar num nível que não fique baixo demais e nem distorcido. Não pode distorcer o som, tá certo? Geralmente quase perto do fim ali do ajuste,
tá? Mas é fácil, não é difícil de fazer não, beleza? O segundo componente é o módulo Bluetooth. É o módulo que vai transmitir o sinal do toca-disco lá para o receptor Bluetooth no outro dispositivo. Esse módulo tem que ser TX, tá pessoal? Existe ele TX e existe ele RX. E tem os modelos também, que é o caso desse aqui, que é tanto TX quanto RX. Ele tanto transmite quanto recebe, tá? Mas no nosso caso nós precisamos um que transmita, tá? E uma outra coisa é que existem dois tipos desses módulozinhos Bluetooth. O formato tem vários, né? Esse aqui por acaso, por exemplo, é quadradinho. Tem aquele redondinho que eu coloquei no TTVC. Mas isso não é importante não. Se ele é redondinho, quadradinho, pequenininho, isso aí vai depender do que você comprar e do jeito que você quer colocar aí no toca-disco. A diferença que você tem que ficar atento é que tem uns módulos desse que é para fone de ouvido. É aquele que você liga na saída de fone de ouvido de um televisor ou de um celular ali na saída do fone de ouvido, alguma coisa assim, para transmitir via Bluetooth para alguma coisa. Né? Que é MP3 e computador. Então, quando você. Essa entrada é para isso. É para saída para fone de ouvido. Tá? Tem muitos aí que é assim. Se for o caso, dá para usar também, tá? Mas nesse caso você vai precisar também de um amplificador para fone de ouvido. É baratinho, uma plaquinha pequenininha também, mede 1 por 1, só tem um integradinho lá, com a entrada do sinal. Aí o sinal vai sair do pré-amplificador, entrar nele, nesse amplificadorzinho, e sair para um P2 que vai ligar na entrada do módulo que usa fone de ouvido. Esse modelo aqui, esse quadradinho aqui, ele já é próprio para entrada auxiliar. Se você ligar um som de fone de ouvido aqui, por exemplo, ligar direto na saída de uma TV, o som fica muito distorcido. Você tem que baixar bem o volume para não atrapalhar, porque ele é bem mais sensível. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um tape deck e ligar na entrada auxiliar dele, ele transmite o sinal perfeitinho, sem problema nenhum, porque a entrada dele já é auxiliar. Tá? Então, na hora de escolher, lembre-se disso. Esse módulo com entrada auxiliar poderá ser ligado direto na saída do pré-amplificador. O módulo com entrada de fone de ouvido, você vai ter que comprar também, além do pré-amplificador, um amplificadorzinho para fone de ouvido, para ele poder passar por ele e ligar no módulozinho para o som ficar bom. Senão o som vai ficar bem ruim. Tá? Procure então achar um desse aqui, que não tem, que é próprio para auxiliar. Tem vários aí, a maioria deles é para auxiliar. É só você olhar na descrição. Para ligar em fone de ouvido, se for esse, não sei que você queira, né? Basta comprar a plaquinha também do amplificadorzinho de fone de ouvido, que não tem problema não, funciona bem. Mas se você quiser ter menos trabalho, compra esse que é com a entrada auxiliar. Esse modelinho aqui, ele é pequeno, né? 4x4 por 1 centímetro só, então é bem fácil de instalar. Olhando pela frente dele, na frente dele, a gente tem uma chavinha que é para mudar ele de TX para RX. Tá? Então, onde eu disse que ele é tanto transmissor quanto receptor. No nosso caso, você vai pegar essa chave e colocar em TX, vai manter ela em TX, porque o que nós queremos é que ele transmita para um outro aparelho. Você pode comprar dois desse, por exemplo, e colocar um transmitindo e o outro recebendo. Certo? Então tem essa versatilidade nesse modelinho aqui. Do outro lado, aqui do lado direito, nós temos também o botão para sincronizar. Você pressiona ele, ele então busca um dispositivo na área para conectar a ele. Tá? Você vai observar que entre os dois ali, não sei se é possível ver, mas tem um furinho. Esse furinho é para você ver o LED lá dentro, o LED de sincronização. É muito mal feito, tá? Porcaria mesmo, mal feito até. Mal dá para ver. Tá? Quem enxerga bem, beleza, vai conseguir ver. Eu que sou meio deficiente, sou meio, não sou deficiente visual, custei a ver, custei a achar. Tá? Mas é muito vagabundinho, é só um furo mesmo, você tem que ver o LED acendendo lá dentro da plaquinha lá. Né? Mas beleza, funciona bem, dá para sincronizar, dá para perceber lá dentro. Aqui na lateral dele nós temos a entrada, né, a saída auxiliar, que ou a entrada ou é a saída, né, dependendo do modo que você configura lá o TX ou o RX. Se ele estiver transmitindo,
aqui vai ser a entrada, né? Vai ter que entrar o sinal aqui e ele vai transmitir para outro dispositivo, que é o caso do toca-disco. Se for RX, ele vai estar recebendo, né? Então aqui vai sair para o amplificador, ele vai receber o sinal e jogar no amplificador. Tá certo? Então é uma entrada auxiliar, tá? Não é uma entrada de fone de ouvido. Quando você conecta alguma coisa, algum dispositivo que a saída é de fone de ouvido, distorce bastante. Tá? Tem que colocar o volume bem baixinho para conseguir ouvir legal. Do lado direito aqui, ele tem o conector USB para carregar a bateria. Tem uma bateria interna e aí através disso aqui você carrega ela. No meu caso aqui, tá? Essa bateria vai dançar, eu vou tirar isso daí porque ela não é funcional para o que eu preciso. Tá? Para colocar num toca-disco ela não é funcional. Tá? Mas tem essa opção da bateria. O outro item é a fonte, né? Uma fonte de alimentação de 12 volts, vai ser suficiente. Com tensão entre 12, a tensão de alimentação 12 volts, na verdade você pode colocar de 9 até 24 volts. Tá? No caso do SPEC 65, desse toca-disco que eu vou mexer. Aí não faz diferença não. Se for o TTVC, aí é diferente. O TTVC você vai usar essa mesma fonte para alimentar o motor dele também. Porque o motorzinho dele funciona entre 7,5 volts até 14 volts. Então, coloca uma fonte de 12, que aí você vai poder alimentar ele. Tá? O 9 volts é por causa do pré. O pré precisa de 9 até 24 volts. Então eu coloco 12, que é uma tensão boa. E de todo jeito tem que usar um redutor de tensão para o módulo mesmo, que ele funciona só com 4 volts. Então tem que usar. Então de toda forma, 12 volts é uma tensão boa. Principalmente se você for usar no TTVC. Aí vem a questão da amperagem. A amperagem, se for usar, igual aqui no SPEC 65, que só usa o pré e o amplificador e o Bluetooth, 500 amperes, 500 miliamperes é mais do que suficiente. Tá? Ele consome muito pouco, então transmite beleza, sem problema nenhum. 500 miliamperes é suficiente. Mas se você for pôr no TTVC ou qualquer toca-disco que usa aquele motorzinho de 7,5 até 14 volts, use uma fonte de pelo menos 1,5 ampere, tá? Para ter certeza de que ela vai funcionar bem sossegada, bem leve, sem nenhuma interferência, né? Que cause aquecimento excessivo. Então usem uma de 1,5 ampere, 2 amperes, que ela trabalha legal. 12 volts, tá? A amperagem acima de 500, dependendo de onde você vai configurar. E por fim, um step down. Step down é o que? É um regulador de tensão. Tá? Ele vai regular a tensão para baixo. Então vai entrar aqui, por exemplo, no nosso caso vai entrar 12 volts e nós vamos tirar dele 4,5 volts, 4,2 volts, tá? Que é a alimentação do módulo. Eu vou explicar direitinho por que faz isso, porque eu tenho, no caso aqui, nós vamos fazer uma alteração mais brusca ali naquele módulo, tá? Que do jeito que ele não funciona legal em toca-disco não, tá? Então tem que fazer uma mudança nele para colocar dentro do toca-disco, né, no caso. Então, você pode usar um step down ou pode usar um 7805. Quem é técnico em eletrônica aí conhece bem, né, o 7805. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. O 7805 funciona muito bem. É baratinho, né? Não precisa nem pôr dissipador para você ter uma ideia. Ele vai conseguir alimentar o módulo aí tranquilamente, sem dissipador, sem nada. Qual que é o problema no 7805? É que você vai ter que colocar os filtros na entrada e na saída, né? Que é os filtros de baixa frequência, capacitor de 100 NF na entrada, capacitor de 10 NF na saída. Porque ele não tem filtro nenhum. A vantagem do step down é justamente que ele tem todos os filtros. Tá vendo ele na entrada? Ele tem ali um capacitor, ele tem um capacitor de baixa frequência ali que vai filtrar tudo isso. Além de ter o ajuste, né? Ele põe tanto de qualquer tensão que você quiser. Entrando ali 24 volts, pode baixar até a tensão que você quiser. Então, no nosso caso, nós vamos ajustar ele para 4,2 volts. Tá? Então, você põe ele na bancada, não liga no módulo ainda, né? Primeiro põe ele na bancada, liga uma fonte na entrada dele e ajusta para 4,2 volts. Põe uma fonte de 12 volts na entrada e ajusta para 4,2 volts para ele já ficar pronto, com a tensão certinha de saída. Essa é a grande vantagem dele, é que ele tem muitos filtros.
Não precisaria dele todo, porque, lógico, o consumo do módulozinho Bluetooth é muito baixinho, mas a razão de eu estar usando esse modelinho aqui é justamente por causa dos filtros. Lembre-se que quando você está mexendo com áudio, quanto menos ruído, melhor. Tá certo? O uso de ruído excessivo é que causa um monte de problema. Se você for usar o 7805, coloque na saída dele dois diodos em série. Um N4001, 4002, 4003, 4004, qualquer valor desse tipo. 4007, não tem problema não, qualquer um desses dá. Por quê? Porque você vai reduzir de 5, ele dá pouco mais de 4.9 a voltagem, você vai reduzir de 5 para 4 volts, 4,1, alguma coisa assim, que está dentro do nível da bateria. Tá? Então na saída dele você põe esses dois diodos. Funciona bem, tá? Eu já fiz, mas a grande vantagem é justamente o uso dos capacitores e dos filtros que tem no step down. Aí fica a seu critério. Aqui está o toca-disco aberto. Nós vamos mexer exatamente aqui nesse local, onde está ligado o cabo de sinal aqui, ó. Então, vamos tirar ele e eu vou aproveitar esse próprio cabo blindado e eu vou instalar o pré-amplificador aqui, ó, nesse canto aqui, porque aqui é um lugar que vai estar bem mais tranquilo. Então eu vou trazer esse cabo até aqui, não vou mexer nele lá, vou cortar aqui, vou entrar no pré-amplificador, vai sair do pré-amplificador e o cabo vai continuar. É uma coisa muito importante mesmo, tá? O pré-amplificador tem que ficar o mais longe possível do motor. Você já percebeu que todo motor de toca-disco fica do lado esquerdo do braço, ou ao contrário do braço? Tá? Isso é por quê? Porque para não dar ruído, para não pegar o ruído do motor. Tá? Então, para você fazer isso e não ter nenhum problema de ter interferência, coloque o módulo pré-amplificador bem próximo do braço. Mas a fonte que vai alimentar ele, coloque bem longe. Coloque de preferência aqui, ó, ao lado do motor aqui, ó. Não próximo dele, tá? Porque a indutância dele aqui, o campo eletromagnético criado por ele pode interferir também na fonte e dar problema. Então põe a fonte mais afastada aqui, ó. Então no caso eu vou colocar a fonte de alimentação aqui, nesse cantinho, o pré aqui mais perto do braço. Se tivesse jeito de eu pôr mais perto ainda eu colocaria. Mas como não dá, aqui tem muita coisa aqui, né? Tem um mecanismo, tem tudo. Eu vou colocar ele aqui, certo? Para dar mais tranquilidade, tá? Então, fonte aqui e ele aqui. Então, eu vou colocar aqui. E quando eu terminar, eu mostro para vocês como é que ficou e mostro como é que seria feito. Bom, antes de instalar o pré-amplificador lá dentro do toca-disco, primeiro você tem que blindar ele. Blindar é o que? Você colocar ele dentro de uma carcaça metálica para evitar ruídos de qualquer tipo de interferência. Se você não colocar, você não aguenta a quantidade de barulho que dá, aqueles urrados, né, que dá aquele barulhão quando você chega a mão próxima, ou que qualquer telefone celular chega próximo e começa a interferir. Para isso, a gente precisa pegar essa plaquinha, né, que é a do pré, e colocar ela dentro de uma carcaça metálica. Eu vou aproveitar essa fonte, isso aqui é de uma fonte de um notebook que desmontou, que estava com defeito. Eu vou aproveitar essa parte metálica dele aqui e vou colocar aqui dentro, porque encaixa direitinho. O encaixe aqui é perfeitinho. Entendeu? Então, como ele encaixa bem aqui dentro aqui, tô fazendo com a mão só, mas olha, ele encaixa certinho. Então eu vou aproveitar isso aqui e vou usar ela como a carcaça que eu quero, certo? Mas você pode usar qualquer coisa metálica, pode usar até aquele papel alumínio que se compra em livrarias, papelarias. Você compra ela e usa, pode colocar dentro de uma caixinha de papel e revestir ela com o papel alumínio, e então, né, colar ela, o papel alumínio na caixinha, e também vai dar certo, e aterrar, né, no papel alumínio. Mas o importante é que você faça essa blindagem. Sem essa blindagem, você não vai aguentar o urrado que vai ter, as interferências, ruídos, estalos, qualquer coisinha que aparecer, e até o próprio motor perto
do toca-disco, vai gerar algum tipo de indutância que vai criar uma interferência eletromagnética nele. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou blindar ele, do jeito que eu estou fazendo aqui. Vou usar essa carcaçazinha aqui, e para depois montar ele lá dentro. Bom, aqui então eu instalei a plaquinha, já cortei o cabo aqui, né, o cabo de áudio. Veja ali que eu cortei bem perto, né, dando só uma distância mesmo para prender ele no canto. Então cortei ele, o lado que está vindo do braço vai no IN, no RIN e no LIN. E o lado que está indo para o cabo mesmo, né, para o cabo lá para a ponta RCA, está também no out, né, RE out e L out. Certo? É bem simples a ligação, não tem muito o que fazer não. E o positivo mais B e o negativo, eu vou deixar o fio para fora para então depois ligar na fonte. Está ali do lado esquerdo. Certo? E aqui já está, a placa já está dentro da carcaça. Tá? Veja aí que eu deixei dois furos. Um para me ajustar o volume, né, do nível do canal esquerdo e o nível do canal direito. A plaquinha está lá dentro agora, toda fechada dentro dessa carcaça metálica. Tem aquela pecinha de plástico preto, né, que isola ele lá dentro, para ele não encostar no metal. E agora a carcaça vai ser soldada no negativo. Então a partir desse ponto ele já vai ficar blindado. Qualquer ruído que vier não chega até ele. Certo? Isso aqui vai dar um isolamento total para o pré-amplificador e vai evitar que qualquer ruído externo acabe sendo amplificado já que o sinal é tão fraco ali, né? Então ele tem que amplificar muito. Então acaba que qualquer ruído que chegar até ali, ele amplifica também. Certo? Então a partir desse ponto aqui, e você está vendo ali também que eu já colei ele ali, já fixei ele na parte traseira do toca-disco ali também. Tá bem próximo da tampa, tá? Porque eu vou arrumar dois furos lá na tampa também, de forma que se precisar fazer algum ajuste, não precisa tirar a tampa. Então bem no rumo desses dois furos aí vai ter também o furo para manter o toca, se precisar fazer um ajuste externo depois, basta colocar. Nesse ponto também, gente, o toca-disco já pode ser ligado em qualquer amplificador, tá? Não tem mais problema, basta, se quiser ligar ele num home cine, por exemplo, pode também. Então essa etapa aqui, para quem quer só fazer basta alimentar ele ali agora, né, com 12 volts e está pronto. Então para alguém, por exemplo, que quiser tem algum toca-disco aí e quer fazer um pré só para ligar ele no home cine, por exemplo, direto, né, por cabo, ou no outro equipamento que você tem aí que não tem a entrada própria para toca-disco, basta colocar esse pré, né, que aí ele pode ser ligado em qualquer entrada auxiliar. Para você ter uma ideia, você pode inclusive ligar ele direto naquele módulozinho Bluetooth. Não precisa nem pôr o módulo aqui dentro do toca-disco. Né? Você pode colocar ele por fora e transmitir direto lá, ligando direto lá na entrada auxiliar. Certo? Então tem muitas maneiras de fazer a coisa funcionar. Tá bom? Então agora essa parte aqui está pronta. Vamos dando continuidade aqui à medida que for fazendo, eu vou mostrando. Bom, agora está aqui o toca-disco funcionando e já podendo se ligar direto numa entrada auxiliar, porque agora ele não depende mais do pré-amplificador, já que está ligado. Então agora ele já dá um volume bem, ó, é um amplificadorzinho só de 4 watts, né? Então ele já está pronto agora para ser ligado em qualquer entrada auxiliar, que vai dar um som perfeito, um som bom, de boa qualidade, tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos proceder à mudança, à alteração que eu faço no módulo Bluetooth. Esse módulozinho aqui, ele é muito bom, melhor do que o redondinho. Assim, evita, né, você tem que colocar a etapa do amplificador para fone de ouvido, porque esse aqui, a entrada dele aqui, já é uma entrada auxiliar, já é própria para isso.
enquanto que aquele redondinho que eu coloquei no TTVC, ele é para fone de ouvido. Então você precisa adequar o sinal para o fone de ouvido, senão o som não fica bom. Então evita uma etapa. Você não precisa gastar a plaquinha do pré-amplificador, do amplificador para fone de ouvido. Esse aqui então já sai direto do pré do toca-disco e já entra direto nele. Isso aqui, para você ter ideia, você pode ligar direto aqui um tape deck, por exemplo, a esses tape antigos, se você tiver, ou um videocassete, o som de um videocassete, ou de um DVD antigo também. Você pode pegar lá naquela entrada de saída de áudio e vídeo, onde tem lá o vermelhinho e o pretinho, né, auxiliar, saída auxiliar dele, e ligar direto aqui, ó. Você vai transmitir o som tranquilamente. Só que esse módulozinho aqui, ele tem um probleminha que acaba prejudicando ele. Ele é o seguinte, ele tem a bateria aqui dentro. Se a bateria estragar, ele para de funcionar. Não importa, você pode ligar aqui os 5 volts direto aqui, ó, do carregador de voltagem aqui. Você conecta ele aqui, não adianta, ele não funciona. Ele só funciona com a bateria. E quando você está carregando também, ele não funciona. Então é para você ver que trabalheira que é isso. Quando você está carregando, ele corta o funcionamento dele. Então isso para colocar dentro do toca-disco, isso atrapalha, né? Não vai funcionar, certo? Então, quando eu coloco mesmo aquele redondinho, quando eu coloquei, eu tiro a bateria, porque lá também tem bateria, mas eu tiro. Naquele redondinho, a vantagem dele é que mesmo você tirando a bateria e conectando a alimentação dele aqui no USB, no micro USB, ele funciona normal. Esse aqui não funciona. Então esse aqui você tem que desmontar e soldar a alimentação direto na entrada da bateria, isolando essa parte aqui, certo? Então lá onde está a bateria, tira os fios, tira a bateria, né? Conecta um fio positivo e negativo, onde vai entrar o sinal de 4 volts para alimentar ele, tá certo? Por que eu sempre tiro as baterias desses troços? É porque desse aqui principalmente, né? Porque vai que você monta isso dentro do toca-disco e daqui uns 6 meses essa bateria dá defeito, que é o que está acontecendo muito. Tem muita reclamação aí desses módulozinhos que ele para de funcionar, a pessoa pensa que ele deu defeito, e não é, só a bateria, né? Aí vai que você coloca dentro do toca-disco, dá defeito na bateria, você vai ter que desmontar tudo só para trocar uma bateria. Então fica difícil, né? Principalmente se você fizer para alguém, vender esse toca-disco para alguém em algum lugar, aí ele vai parar de funcionar. Então, para garantir que isso não aconteça, eu tiro a bateria e passo a funcionar ele direto na energia, tá certo? Então esse módulozinho aqui, então eu vou desmontar, vou tirar a bateria e soldar direto 2 fios positivo e negativo nele. Bom, aqui está então o módulo Bluetooth desmontado. Tá? Para desmontar é fácil, tá, gente? Enfia um estilete bem no cantinho, assim, no fundo dele. Esse fundo solta todinho. Tá? Basta colocar ali um estilete, uma pontinha de uma coisa fininha e ir puxando ele para cima, que ele vai soltando até soltar totalmente. Tá? E aí a placa fica exposta, é só tirar ela. Cuidado, viu, com a chavinha do TX-RX, que ela perde facinho, ela solta aí de dentro. Se bem que não vai ser usada mais, né? Se for colocar dentro do toca-disco, não vai mais. Mas beleza, então tá aí, a bateria está colada em cima da plaquinha, tá? Então dissolve os fios com muito cuidado aí, ó, do contato, onde vocês estão vendo aí, onde a setinha está mostrando. Basta tirar a solda daí e desconectar a bateria, vai girando ela assim, pega ela, vai gira levemente para ela ir descolando, tá? Não puxa ela reta, senão que essa plaquinha é muito fraca, ela pode até quebrar, dependendo do jeito, ou trincar alguma trilha, alguma coisa. Fibra de vidro e tudo, mas mesmo assim é meio arriscado. Então descola ela com muito cuidado, tá? Arruma um jeito aí de descolar com cuidado para não forçar ela.
Depois de soldar, pega um fio vermelho e preto ou branco e preto. Aqui no caso eu usei um branco e preto, branco e vermelho. É um fio polarizado, um fio que você possa identificar a polarização depois. Então aqui no caso eu usei um branco e vermelho, e o vermelho no positivo, o branco no negativo. Tá certo? Então dessa forma eu vou saber exatamente onde ligar o positivo e o negativo. Esse fio aí agora, tá? Ele vai sair de dentro e vai lá no step down, que é aquele regulador de para 4,2 volts. Lembra de uma coisa, tá? Primeiro você ajusta a tensão de 4,2 na bancada, tá? Não vai ligar ele aí e depois ajustar não, porque aí se a tensão tiver alta dele lá, tiver com 12, por exemplo, você queima ele. Então primeiro liga lá numa fonte, sem ligar ele em nada, ajusta para 4,2 volts e então liga ele aí, tá certo? Depois é que você vai ligar. Se usar o 7805 não tem problema, mas coloca os dois de ouro para baixar um pouquinho para 4.2, tá? Então nesse caso aqui vai funcionar como bateria, tá? A alimentação, a fontezinha vai funcionar como a corrente sempre da bateria. E está eliminado de vez essa entrada de 5 volts aí, não dá para usar ela não, tá? Você simplesmente elimina ela. No meu caso eu não soldei ela daí, larguei quieto, porque não vai fazer diferença mesmo, e só liguei o fio e agora eu vou puxar o fio para fora. Aqui está concluído a montagem do módulozinho, né? Aqui entrada de força. Eu coloquei esse acrílicozinho aqui para ele indicar, né? Porque vai passar para fora lá no toca-disco e aí você vai poder ver o LED piscando. O acrílico tem essa propriedade reflexiva dele, que ela ajuda com isso. Aí, tá vendo? Então vai ficar bem fácil colocar para fora. Ele coloca essa pontinha para fora e ela vai mostrar que está funcionando ou não. Vamos lá então, continuando. Bom, a instalação do módulo Bluetooth dentro do toca-disco fica dessa forma aqui. Olha, eu prendi ele aqui, a caixinha aqui, fiz um furo, né, aqui na frente dele aqui, de forma que ficou o botãozinho e o LEDzinho dele. Então aqui, a partir disso aqui, ele ficou fixo aqui, né? Agora, a ligação é feita da seguinte forma. Depende muito da sua criatividade, tá? O fato de eu ter colocado ele aqui não significa que é o melhor lugar. Cada um vai escolher o lugar aí, o melhor lugar para colocar. Então, aqui o sinal de áudio, aqui a alimentação. Então, no sinal de áudio eu coloquei esse adaptador aqui, porque não é para cortar, né? Como eu disse, esse toca-disco aqui, não vamos cortar os cabinhos. Se precisar desfazer depois, é só desfazer, não tem problema nenhum. Então, aqui é aterramento e o canal esquerdo e direito, tá? Não cortei o cabo original do toca-disco, não. Ele vai ficar aqui dentro, guardado aqui sem problema nenhum. Então, se um dia alguém quiser desfazer isso aqui, basta tirar tudo e tá pronto. A alimentação vem daqui, segue aqui, e nós temos aqui o step down. Por que o step down tá aqui, gente? Tá longe assim. Lembre-se, ele também, esses step down, eles regulam a tensão chaveando, então eles criam ruídos. Por isso que deve ficar tudo aqui do lado esquerdo, junto com a fonte e tudo que tiver de gerar ruído fica aqui, certo? Então ele ficou colocado aqui no cantinho, ajustado para 4,2 volts, que é a alimentação da bateria aqui, né, como eu disse. E o fio dele aqui, a entrada de tensão vem aqui, onde está o pré-amplificador aqui. Então é ligado bem aqui, ó, no positivo, no mesmo positivo da fonte aqui, tá, gente? É o mesmo 12 volts da fonte. Por que eu liguei aqui? É porque pode ocorrer um diferencial de potência no sinal do aterramento, então eu ligo ele direto aqui,
Se der esse diferencial, ele pega ruído. Tá? Você vê que é bem melindroso, né? Então, quanto mais vocês fazer tudo para evitar ruído, melhor, né? Porque depois tem um toca-disco cheio de ruído, não adianta nada. Então, o cabo que era o cabo original dele, então, ao invés de sair aqui, né? Sair lá para fora, ele vai virar aqui. Vem aqui no cantinho. Por que tá passando aqui e não de lá? Mais uma vez, longe dos ruídos aqui do motor, da fonte chaveada e do step down. Então tudo que gera ruído tá aqui, ó, longe, tá? E o sinal então vem por aqui. Vou prender o cabo aqui todo direitinho, né? Fechar e prender ele aqui também, chegando até aqui no módulozinho Bluetooth, no transmissor. Certo? Então essa é a regra, gente. Mantenha tudo mais blindado possível. Esse cabo aqui é muito bom, esse cabo original do Gradiente, né? É um cabo antigo, muito bom, de boa qualidade. Então, se eu fosse fazer definitivo, se fosse dependesse de mim mesmo, só eu cortaria aqui e colocaria um pino P2 aqui, ligando direto aqui, tá? Mas não depende de mim. Então, qualquer coisa eu preciso desfazer. Se precisar desfazer, o dono do toca-disco quer desfazer. Então basta vir aqui, tirar o cabo de novo lá para fora e arrancar isso tudo aqui e tá pronto. Ele volta a ser o original como era desde o início. Se eu fosse fazer, para mim, eu não tava nem aí com isso, tá? Eu ia pegar o cabo ali, passar ele aqui também dessa mesma maneira, ia cortar ele aqui por um P2, que é um pino P2 desse aqui, ó, certo? Ligaria ele aqui direto sem esse adaptador. Então tudo seria feito dessa forma, tá? Mas, né, não é sempre que a gente pode. Esse motor aqui também, que é o original dele, eu arrancaria isso e colocaria o de 12 volts, que tem um lugar para ele aqui, que tem um modelo desse toca-disco que veio com os de 12 volts, certo? Então eu tiraria. É um motor muito bom, é para quando ele foi feito. Agora não é mais não, já tá velho, já tá com alguns ruídos, mas quer que fique original, então vamos manter o original, certinho? Mas se eu fosse fazer, eu não punha ele não. Agora vem, se você for fazer essa montagem aqui no TTVC, o TTVC não usa esse motor, ele usa aquele motor de 12 volts, que na verdade é de 7,5 até 14 volts, tá? Qual que seria a diferença? Nenhuma. Você pegaria os 12 volts daqui, da fonte, o motorzinho tem aquele fio preto e vermelho, ou preto e amarelo, então você ia pegar ele, o preto no negativo da fonte e o vermelho no positivo da fonte, tá certo? Então o motor funciona com 12, de 7,5 até 14 volts. Então mesmo se você pegar um pré-amplificador de 9 volts, pode usar uma fonte de 9 ligando, alimentando ele também, tá certo? Então o motorzinho, a única diferença é essa. Pode usar sem problema nenhum e alimentar tudo pelo mesmo motor. Certinho? Aí vai depender muito da sua criatividade. No TTVC que eu fiz, por exemplo, eu coloquei uma chave liga-desliga aqui atrás, uma chave geral. De forma que eu desligasse quando fosse preciso. Tá certo? Então basicamente é isso. A montagem é essa aqui. Simples. Eu vou montar e mostrar para vocês como é que ficou. E aí eu concluí, né, a alteração aqui no SPEC 65. Vamos agora fazer o teste final, para ver se ficou tudo ok. Bom, para mim usar ele, eu vou usar esse rádio aqui. Esse rádio, na verdade, viu, gente, ele é um rádio, foi montado numa caixa antiga, de um SEMP antigo. Estava estragado, né? Era um rádio a válvula, sempre bem antigo mesmo, e ele estava estragado e não deu para consertar. Aí eu montei nele um Bluetooth, um módulozinho desses Bluetooth, desses que a gente compra aí na internet, que volta e avança a pasta, e montei ele aqui dentro. E aí, para não aparecer ele do lado de fora aqui, eu usei um Arduino. Se você olhar na internet, você vai ver Arduino como controle remoto.
Então, na verdade, todos esses controlezinhos aqui, os botões aqui, o de graves, agudos, volume, o muda rádio e tudo, funciona como um controle remoto. Então lá dentro tem um sensor de infravermelho e o Arduino envia os códigos do controle remoto. Então quando eu aumento o volume aqui, na verdade é como se eu estivesse pressionando o controle de volume, aumentando o volume, aumentando e abaixando o volume. Aqui muda a grave mais agudos, a tonalidade, onde era a tonalidade do rádio antigo mesmo, do rádio sempre, né? Aqui é para mudar a faixa, era como se mudasse lá para AM, FM, ondas curtas, né? Aqui rádio, aqui você avança para rádio, vai ou volta rádio. Então vamos para o Bluetooth, certo? Ficou bem legalzinho, né? Bem bonitinho o radinho. Então lá, liguei ali o Bluetooth, vamos para o toca-disco, que é o foco aqui, né? Que a gente quer mostrar. Então vamos lá, eu vou ligar ele aqui. Está acionado. Eu vou erguer o braço aqui para mim não fazer nenhuma besteira com essa agulha. Mas antes de pôr lá, eu vou sincronizar. Então, aqui onde ficou o comando aqui para a gente sincronizar. Eu vou apertar aqui o botãozinho. Agora ligou, tá buscando. Ó, achou. Conectou lá no rádio. Vamos então pegar aqui. Vamos levar o braço aqui para cima. E vamos abaixar. Ó. E aí nós temos funcionando perfeitamente. Tá vendo? Sincronizou bonitinho, dá o som beleza. Então, funcionou do jeito que a gente está pretendendo. Que controla as tonalidades. Aumenta o volume, funciona. Eu não coloquei muita potência no rádio, né, para ele ficar bem parecido com o que era antigo. Então aí. Com isso finalizou. Certo? Sincroniza belezinha e manda o sinal perfeitinho. Beleza? Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida de como fazer, pode perguntar, que aí eu vou respondendo à medida do possível. Tá ok? Então falou, obrigado a você que tiver assistido aí, tenha aguentado tudo isso. Vamos lá.